Irmão, no livro de Gálatas, o capítulo 1, eu fiz uma pequena introdução na semana passada sobre a importância dessa carta, como ela fez uma mudança no mundo inteiro, na Europa, ali na Reforma Protestante, quando essa carta foi descoberta por Martinho Lutero, depois pelos reformadores, como tudo isso mudou porque essa é uma carta que fala que a salvação não é por obras, como as pessoas sempre pensaram, como a igreja até então católica estava falando, e como todas as outras, mais de 11 mil religiões pregam no mundo inteiro, que as pessoas são salvas porque elas fazem algo, ou porque elas são algo de bom. Então elas são salvas por isso, elas são salvas por causa do sofrimento, elas são salvas porque são pobres, ou elas são salvas porque estão sofrendo. Então a salvação em todas as religiões do mundo está baseada nisso. Mas na Bíblia vai dizer, as Escrituras Sagradas, o Evangelho vai dizer que a salvação é unicamente pela graça de Deus, pelo que Cristo é e pelo que Cristo fez naquela cruz. Nós só contribuímos com uma coisa, com os nossos pecados. Essa é a única contribuição que nós damos para a nossa salvação. São os nossos pecados. Nós nos apresentamos diante de Deus carregados dos nossos pecados e culpas, porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então nós nos apresentamos diante de Deus com os nossos pecados, e Ele nos dá o seu amor, o seu perdão, a sua graça, seu Filho naquela cruz, morrendo e ressuscitando para nos dar a nova vida. Aqui está o Evangelho. Como essa carta mudou toda a estrutura religiosa, espiritual, não apenas da Europa, mas dos Estados Unidos, e aonde essa carta vai chegando e sendo lida, estudada, tudo vai mudando, porque ela batalha, uma luta pela verdade, pela pureza do Evangelho e pela liberdade cristã. Mas também é uma carta que vai falar sobre a liberdade de pensamento, né? Você não está cerceado no seu pensamento, você deve pensar. É uma carta também que vai falar sobre a ética, né? Uma vida moral, uma vida ética que é o resultado do fruto do Espírito. Então toda essa ideia de uma sociedade ética, moral, nasce dessa carta. É uma carta que vai falar da igualdade entre as pessoas, não há grego, não há bárbaro, não há homem e mulher, enfim, toda essa ideia de igualdade entre os seres humanos vem dessa carta. Enfim, ela muda toda essa ideia, todo esse conceito que o mundo até então e até hoje não possui, ok? Até hoje se luta por esses ideais que a Bíblia, que o livro de Gálatas já está falando há mais de 2000 anos. Então é uma carta extraordinária. Abra comigo no capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu vou ler e vou expor para você o texto sagrado. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. O apóstolo Paulo está lutando aqui contra os judaizantes. Paulo está na sua primeira viagem missionária, ele passa pela região da Galácia, várias igrejas são abertas, e ele passa semanas, alguns meses naquele local, ensinando os fundamentos do Evangelho, da fé cristã, deixa ali uma liderança constituída e vai para outros locais pregar o Evangelho. Então as viagens dele estão sempre nesse ritmo. E aqui o que temos é que judeus vindos de Jerusalém chegam logo depois que Paulo sai e começam a questionar aquilo que Paulo falou e a própria vida do apóstolo Paulo, a própria autoridade de Paulo. Então alguns
argumentos deles provavelmente era: Jesus era judeu, Jesus era circuncidado, Jesus guardava a lei, participava das festas, e vocês fazem isso? Então, eles começavam a condicionar a salvação à obediência à lei de Moisés, à circuncisão, a guardar o sábado e a cumprir aquela dieta religiosa. Sem isso eles não seriam salvos. Então Paulo está dizendo que não, que a salvação é pelo que Cristo fez na cruz, e não porque nós obedecemos ou não a lei de Moisés, se somos circuncidados ou não. Então a grande batalha é essa. Esses homens, eles são muito persuasivos, e esse é um ponto pelo qual as igrejas acabavam começando a se desviar da verdade. A segunda coisa era a imaturidade espiritual dos irmãos. Eles eram muito novos na fé, poucos meses na fé. Então esse é um outro problema. E o outro problema, o terceiro problema, pelo qual essas pessoas se desviavam tão rapidamente, é porque eles não tinham a Bíblia na mão deles. Eles não tinham as Escrituras Sagradas em suas mãos. Então esses três elementos eram muito persuasivos para desviar esses irmãos da fé. E aqui temos um alerta para nós. Primeiro, porque precisamos crescer espiritualmente. Você não pode, meu amado irmão, permanecer no mesmo nível de fé que você tem hoje. Se você olhar para a sua vida cristã lá no começo da fé, quanto você já cresceu na sua fé, quanto você já cresceu em piedade, em transformação de vida, em conhecimento de Deus, em boas obras, quanto Deus tem usado na sua vida, quanto você já cresceu na sua vida de oração, de leitura, conhecimento bíblico, de santidade. Meus irmãos, nós precisamos crescer na fé. O cristão precisa crescer. O chamado da Bíblia é: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos crescer espiritualmente na nossa vida, esse crescimento pessoal, esse crescimento que transforma a nossa vida, ok? Que transforma a nossa vida e que somos instrumentos da graça de Deus. Mas você também precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento das Escrituras, ler a palavra de Deus, estar pronto para dar razão da sua fé, conhecer as Escrituras, ler, memorizar a palavra de Deus, inclinar-se diariamente com sinceridade, com profundidade nas Escrituras Sagradas, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Como disse Davi, eu paro 7 vezes no dia para meditar na palavra do Senhor. Como Deus disse para Josué: medita no livro dessa lei dia e noite, e seja corajoso para fazer tudo quanto nele está escrito. Ler a palavra de Deus, está pronto, conhecendo a verdade. Porque se você conhece a verdade, quando o erro aparecer, você vai logo discernir o que o erro está dizendo. Então, crescer na palavra, crescer na maturidade cristã, mas também entender que o diabo não tira férias, e o instrumento dele são os falsos mestres com seus falsos ensinos. E aí nós somos bombardeados todo dia e várias vezes ao dia de tantas informações, lá no WhatsApp, lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Você está recebendo informações, mensagens, palavras de todos os jeitos e formas. O que está certo, o que é bíblico, o que é verdade, o que está de acordo com as Escrituras Sagradas, o que está de acordo com o Evangelho. Será que o que você está ouvindo não é uma forma de espiritismo, de um desvio, às vezes grosseiro da palavra de Deus? Mas às vezes você está passando uma luta, uma dificuldade, você abraça aquela palavra como se fosse palavra de Deus para a sua vida. Então você precisa de discernimento, e hoje nós muito mais do que eles, porque se nessa época havia um evangelho, hoje nós temos muitos outros evangelhos sendo pregados. Então nós precisamos, irmãos, conhecer as Escrituras. Não é à toa que no livro de Apocalipse, por 2 vezes, quando o Senhor Jesus está falando às igrejas, 7 igrejas do Apocalipse, ele vai falar da sinagoga de Satanás. Lembra disso? A sinagoga de Satanás. É exatamente
você está dizendo que você é salvo por você também. A salvação está em você, no que você faz, e não somente em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é exclusivamente na pessoa de Jesus, na obra da cruz, naquilo que Cristo fez na cruz, na sua ressurreição. Aqui está a salvação, e ponto, não tem nenhum mais aqui, não tem nenhum mais aqui. Então, quando as pessoas acrescentam alguma coisa ao Evangelho, misturam alguma coisa ao Evangelho, você vai perder o Evangelho, vai perder o Evangelho. Então, meus irmãos, aqui está uma luta, uma batalha pela verdade do Evangelho. E esses homens quem são? Apocalipse vai dizer: quem diz é Jesus. Esses aí são a sinagoga de Satanás, é Jesus que está falando, glorificado, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Está dizendo: aí está a sinagoga de Satanás. E a gente, às vezes, irmãos, acaba olhando os falsos ensinamentos, o falso evangelho que está por aí, e simplesmente sorrimos para ele, acenamos para isso daí, e não somos suficientemente comprometidos com Deus para dizer: isso aqui está errado, isso aqui não é Bíblia, isso aqui está contra a palavra de Deus, e não nos posicionamos, e o texto vai nos chamar a posicionarmos diante da verdade do Evangelho, agarrar essa verdade, porque, meu irmão, o que Deus está nos proporcionando é a graça de Deus. Olha aqui o texto sagrado, mas é o nosso Deus e Pai. Olha quantas vezes aparece aí o Pai, nesses 5 versículos aqui que você lê. Isso, 3 vezes aparece o Pai. O Evangelho é esse encontro com o Pai, essa comunhão com o Pai, o relacionamento com o Pai, a filiação, a adoção. Isso é o Evangelho. Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar, para sermos feitos filhos de Deus, para estarmos com o Pai eternamente, para vivermos esse relacionamento de amor com Deus. Isso é o Evangelho. Se você abrir mão do Evangelho, você abriu mão do Pai Celestial, você abriu mão do próprio Deus, você abriu mão do próprio Senhor Jesus, porque você não pode ter o evangelho, um falso evangelho, e a Deus ao mesmo tempo. Então, esse chamado ao crescimento, esse chamado às Escrituras, a pureza do Evangelho, a lutar pela pureza do Evangelho. Eu lembro, há uns 25 anos atrás, falando com os alunos da faculdade, eu disse para eles: falei, olha, vai chegar um momento no Brasil que nós vamos perder o Evangelho. Nós vamos perder o Evangelho. As pessoas estão abandonando a Bíblia, os cultos de estudo bíblico estão fechando, as escolas dominical também, e os que têm, poucas pessoas participam. E as pessoas estão falando cada vez mais de uma psicologia positiva. 25 anos eu falo isso com os alunos da faculdade de hoje, que nós vemos exatamente isso. E a gente está vendo as pessoas perderam a pureza do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Você quer botar todo mundo numa situação difícil em sala de aula, na faculdade teológica? Pergunta o que é o Evangelho. Para os pastores, eles vão passar mal na situação. Por quê? Porque não conseguem responder algo tão simples: o que é o Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos lutar pelo Evangelho, porque aqui, como diz o texto sagrado, o Evangelho ele veio para nos livrar desse mundo perverso. O mundo, como diz Spurgeon, continua sendo o mundo. O diabo continua sendo o diabo. A carne continua sendo a carne. Nada mudou. O diabo não melhorou, o mundo não está melhor. Aquele texto que diz que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, continua a mesma coisa. O mundo não é amigável. A carne, a sua natureza pecaminosa não melhorou. Então nós continuamos numa batalha pelo Evangelho, nós continuamos entendendo que precisamos lutar pela verdade e liberdade do Evangelho, pela pureza do Evangelho. Então eu gostaria de ver com você agora no texto que se segue,
a partir do versículo 6, sobre os inimigos do Evangelho e de Paulo, ok? Como nós vimos, são esses judaizantes, e Paulo então vai lançar aí esse fundamento do Evangelho, ok? Nenhum outro Evangelho. A partir do versículo 6, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Preste atenção aqui numa coisa. Quando você deixa o verdadeiro Evangelho, você deixa uma pessoa. Perceberam isso no texto? Olha o versículo 6. Estou muito surpreso de ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou. Quem chamou você para o Evangelho? Deus chamou você. O Espírito Santo chamou você. Jesus chamou você. Quando você deixa o verdadeiro Evangelho, você deixou o próprio Deus. O próprio Deus. Então olhe para mim. Aonde se prega o falso Evangelho, Deus não está. Ok? Perfeito? Combinado assim? Está claro isso no texto? Quem abandonou o verdadeiro Evangelho abandonou a Deus. Isso precisa estar claro para você. Essa carta faz um corte aqui, muito nítido, muito limpo. Essa carta faz um corte aqui. Ele está dizendo quem pertence. João faz isso muito facilmente. Eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Ponto. Fácil assim. Por isso que eles foram embora. Eles foram embora porque eles não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles tinham ficado conosco. Como eles não eram dos nossos, como eles não eram de Cristo, eles foram embora. Fácil assim. Irmãos, o Evangelho, ele não deixa você no escuro. Ele não deixa você nas sombras. Ele não deixa você com dúvida. O negócio é que quando você pega o texto, você lê o texto tão rápido, às vezes de forma tão desatenta, que você não percebe o que o texto está dizendo. Quem perdeu o verdadeiro Evangelho, perdeu o próprio Deus. Porque o Evangelho é o Evangelho de Deus Pai. De Deus Pai. Você não pode ter comunhão com Deus fora do Evangelho. Ninguém vem ao Pai. Você precisa entender isso, precisa entrar na sua cabeça. Você precisa entender isso de forma muito clara. A igreja precisa entender isso. A igreja, quando eu digo a igreja, digo eu, você, eu digo todos os cristãos precisam entender isso. Não é uma coisa que um grupo, não, a gente aqui como igreja local, também, mas eu falo a igreja de um modo geral, precisa entender isso, irmãos. Quem perder a pureza do Evangelho, perdeu o próprio Deus. O próprio Deus. E o Senhor Jesus, Ele é muito claro nessas questões, nós vamos chegar a isso logo na frente. Olha lá, continua o texto. Vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo, e esse é o Evangelho, é a graça de Cristo, é quem Cristo é, o que Cristo fez na cruz, sua morte e a ressurreição, da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então veja, eles não são irmãos. Eles não são irmãos. E você e eu estamos vivendo numa cultura do politicamente correto. Nós não queremos desagradar ninguém. A gente vive nessa cultura. Nós queremos agradar todo mundo. Então todo mundo é irmão. Os testemunhos de Jeová são irmãos. Os mormons são irmãos. Os católicos são irmãos. Os espíritas são irmãos. Todo mundo é irmão. Não. Quem é irmão? Quem está na graça do Evangelho. Na graça de Deus. Quem está fundamentado aqui, nessa palavra. E dela não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. E você precisa, querido irmão, agarrar-se a esta palavra. E você e eu não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda.
É nos mantendo aqui que nos mantemos em Deus. É isso que precisamos entender. Se você se desvia da palavra, você sai do caminho. A palavra de Deus é o caminho. Jesus é o caminho. Se você se desviar de Jesus, se você se desviar da graça de Cristo, você sai do caminho. E você precisa se manter no caminho. Todas as cartas de Paulo, todo o Novo Testamento está falando isso para você. De diversas formas. Todos os profetas do Antigo Testamento tinham uma única missão: voltar o povo de Deus, voltar Israel para esta palavra. Tudo o que eles faziam, todos os profetas, todas as suas mensagens tinham um único propósito: voltar o povo para esse texto, voltá-los para a palavra de Deus. Como o texto de Jeremias vai dizer: se vocês não disserem a lei e ao testemunho, vocês não vão ver o dia amanhecer. Vocês não vão viver. Se vocês não disserem a lei e ao testemunho, vocês não vão amanhecer, vocês não vão ver o dia nascer. Meus irmãos, a Bíblia é tudo o que temos. Tudo o que você tem é a palavra de Deus. Ela é inspirada, lâmpada para os nossos pés, ela é o pão. Nenhum tio, nenhum i da lei vai passar sem que tudo se cumpra. Jesus vai dizer, e é o Senhor que está dizendo essa expressão, e o Senhor vai dizer que as minhas palavras, os céus e a terra vão passar. Eu quero dizer para você que um dia esse sol vai apagar, mas essa palavra é eterna. Você não pode se desviar dessa palavra jamais. Você não pode se mover dela 1 centímetro. É inegociável. Inegociável. A palavra de Deus. Você está tomando a Bíblia nesses termos. É assim que você toma a Bíblia para você, para a sua vida prática, para as suas decisões, para as suas escolhas. É assim que você está tomando a Bíblia. Meus irmãos, é esse chamado do nosso texto. É tomar a Bíblia nesse ponto. É assim que estamos. Quando nós olhamos a história do Evangelho, as pessoas deram uma vida por esse texto, por esta verdade, que hoje no mundo relativo que nós vivemos, não, a verdade é verdade para você, é uma verdade para a sua vida. Cada um tem a sua verdade. Não, nós temos a verdade absoluta, inspirada, a palavra de Deus. Dela não nos movemos. Jesus diz: aquele que edifica a sua casa sobre essa rocha, sobre as minhas palavras, está edificando sobre a rocha. É aqui que estamos e não nos movemos daqui. E dela não retrocedemos. Não retrocedemos para a perdição. Quem retrocede, diz Hebreus, retrocede para a perdição. Então, Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 3, isso eu estou dizendo para vocês, para que vocês aprendam uma coisa: não ultrapassem o que está escrito. Você não retrocede da palavra, você não ultrapassa o que está nela escrito, você se mantém na palavra. Você se mantém no texto sagrado, na Bíblia Sagrada. Você não se move dele nem para a direita nem para a esquerda. É inegociável. Tudo na sua vida está abaixo dessa palavra. Essa palavra está acima de tudo. Essa palavra está acima da Constituição Federal do Brasil. A palavra de Deus. No dia que a Constituição disser que eu tenho que negar esse livro, a gente vai preso, a gente vai morto, mas a gente não abre mão do livro. Foi assim que Cromwell foi queimado vivo no século XVII, porque disseram: essa palavra é a palavra de Deus. John Hus morreu da mesma forma, porque agarrou esse texto sagrado. O Papa perseguiu Martinho Lutero, Calvino, todos os reformadores e todos os homens e mulheres de Deus morreram
porque eles disseram: não vamos abrir mão dela. E não tem nada e não tem ninguém que esteja acima dessa palavra. Essa é a palavra de Deus. Você está tomando a Bíblia assim. Quando você olha para a sua Bíblia, é assim que você enxerga a sua Bíblia. Quando você aplica a sua vida, é assim que você aplica a sua vida. Porque é assim que ela é. Assim que ela é. E dela não nos desviarmos. E o texto sagrado diz: o qual na verdade não é outro evangelho, mas esses que perturbam, essa palavra perturbada no grego aqui significa mover de um lado para o outro, ok? Agitar de um lado para o outro. Eles perturbam vocês porque eles querem perverter o evangelho. Presta atenção aqui, porque aqui, irmãos, existe uma coisa importante. Os falsos mestres nunca vão chegar para você e dizer assim: Jesus não é o Senhor. Nunca vão dizer isso. O falso evangelho é uma perversão. Foi exatamente o que o diabo fez, e isso mostra como os falsos mestres são tudo filho do diabo. Eles agem exatamente igual a Satanás. Lembra lá no Éden? Foi isso que Deus disse para vocês: não comam de nenhuma árvore do jardim. Não, nós vamos comer todas. Só não dessa comida. No dia que nós comemos, não vamos morrer. Não, vocês não vão morrer, né? É a perversão. A perversão, o engano, é essa mistura da verdade com a mentira. Por isso que engana. Porque não é uma mentira aberta. Não é uma mentira aberta. Esse pessoal aí que são judaizantes, messiânicos, judeus messiânicos, no Nordeste tem muito deles aí. E tem vindo aí, eles até arrefeceram um pouco mais agora, mas estava numa onda desses judeus messiânicos. Corra disso. Corra disso. Porque eles vão dizer daqui a pouco para você, em pouco tempo, que Jesus não é o Messias que eles estão esperando o Messias. Mas quando eles se aproximam de você e dizem: não, Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Só que eles vão levando você até envolver você lá na frente. E dizer para você: e você vai se circuncidar pelo nome judeu, hebraico e tal, aquela coisa toda, você vai começar a guardar a lei, guardar o sábado, e quando você é crente, ó Jesus, corra disso, ok? Isso são falsos mestres que estão aí, falsos mestres não. Então o corte é simples, o corte é nítido, ok? É bem fácil mesmo. Olha o versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. E aqui Paulo coloca um ponto muito importante, porque, veja, não é apenas eles que estão na era do experiencialismo, mas nós mais inclusive do que eles. Nós vivemos na era da experiência. As pessoas acharam o quê? No final do século XIX, começo do século XX, as pessoas acharam o quê? A ciência vai dar resposta para tudo, a ciência vai dar sentido para tudo, a ciência vai responder todas as nossas questões. E eles entenderam que não aconteceu assim. Existem questões existenciais, pessoais, que a ciência não responde. Então as pessoas começaram a se lançar no experiencialismo. Principalmente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, milhões morreram, as pessoas perderam a fé na humanidade, viram o monstro que o ser humano pode ser quando ele tem poder, dinheiro na mão e ciência a seu favor para fazer o mal. Então a humanidade perde fé em si mesma e começa a colocar em certas coisas a sua fé e fazer dessas coisas o Deus da sua vida. Interessante, eu estava vendo um escritor espanhol, ele ateu, foi criado no catolicismo, e ele estava falando sobre essa questão dos nossos dias, sobre essa substituição de Deus. Então ele falou: não, eu substituí Deus na minha vida pela literatura. Eu fui criado como cristão, mas eu não cria mais em Deus, eu substituí Deus pela literatura.
e as pessoas substituem Deus pela psicologia, e ele foi falando pela medicina, pelo dinheiro, pelo entretenimento, por outras religiões, pela própria religião, mas nada disso funciona. Nada disso funciona. Isso tudo acaba num vazio existencial profundo. Então, hoje nós vemos o experiencialismo tomando o lugar de Deus. Isso é, as pessoas querem ter sensações. Então o experiencialismo passa pelos sentidos, pelo que eu vejo, pelo que eu experimento, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto, pelas emoções que invadem o meu corpo. Então as pessoas estão em busca não da verdade, mas da experiência. A experiência está acima da verdade. A experiência tem mais valor e importância do que a verdade, porque eu passo a significar a minha vida, a dar um sentido à minha vida, a partir da experiência que eu tenho, e não da verdade de Deus. Então o ser humano está em busca de experiências que lhe proporcionam sentido à vida. Não, se essa experiência te deu sentido, está show de bola, está bom demais. Você encontrou a luz e o caminho. Que luz e que caminho? Porque a luz e o caminho é Cristo. Não há outro. Não há outro. Então, irmãos, nesse experiencialismo, as pessoas colocam, e isso invadiu a igreja, desde o avivamento da Rua Azul, até antes disso, mas invadiu o pentecostalismo, e o neopentecostalismo de uma forma muito grande, e hoje a igreja está, veja que a maioria dos cultos nas igrejas busca uma coisa: experiências sensoriais. O que eu ouço, o que eu vejo, o que eu sinto, as emoções, o arrepio, eu preciso dessa experiência sensorial. E é isso que vai me dar sentido. Eu chamo isso de Deus. Eu chamo isso de Deus. Dessa experiência. Deus é essa experiência aí que eu estou passando. Então, eu quero dizer para você, irmão, que isso é extremamente perigoso. Porque olha o nosso texto. Aí daqui um anjo vindo do céu vos prega um evangelho que seja diferente desse que ele tem pregado, seja maldito, seja nada. Então presta atenção. A experiência que alguém tem jamais pode estar igualada ou acima das Escrituras Sagradas. O Evangelho, quando a presença de Deus vem, você chora, você é tocado, você se alegra, você se entristece, você ri, você sente a glória de Deus tomando a sua vida. Deus criou as emoções, Deus criou essas sensações. Não quer dizer que todas elas vêm de Deus, pode vir de você mesmo. Lembra? Tem doutrinas de demônios, Paulo vai dizer. Então, não tem só o Espírito de Deus atuando no mundo. Então, nem toda experiência, na realidade, muitas experiências, elas não são nem de Deus, mas existem experiências de Deus, e Deus nos dá essas experiências para a sua glória, para a nossa edificação. Mas a gente precisa até questionar. Por exemplo, quantas vezes você achou que Deus falou com você e aquilo não foi nada de palavra de Deus? Já aconteceu comigo. Eu tive a impressão, eu tive o sentimento, mas foi eu. Eu estava naquele momento triste, ou alegre, ou desejoso de uma coisa, e achei que foi Deus que falou comigo, mas não foi. E eu tenho que ser suficientemente honesto e dizer: não, gente, isso aqui fui eu, isso aqui é Deus. Eu tenho que saber separar isso aqui. E dizer: olha, isso aqui foi Deus. Não, isso aqui não foi Deus, fui eu. Eu estava assim. E entender que as minhas experiências não estão acima da Bíblia. Que Deus, o Espírito de Deus, nunca vai me mandar fazer o contrário à palavra dele. E que toda experiência que eu tenho que passar pela palavra de Deus. Eu tenho que submeter a experiência à palavra de Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A experiência não está acima das Escrituras, nem igual a ela. Toda experiência tem que passar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer se a sua experiência foi de Deus ou não. Não é o seu sentimento, mas é a palavra de Deus.
Ela é o fogo que prova o ouro, se de fato é ouro ou não. É a palavra de Deus que faz a prova. Não são os meus sentimentos, não são as minhas emoções, ou o que alguém diz, mas é a palavra de Deus. Irmãos, isso é tão sério. A gente tem tido tantos escândalos no Brasil. Nós temos tido tantos problemas quanto a isso. E aqui você vê que Paulo não está acima da palavra. Olha o texto sagrado, olha o versículo. Mas ainda que nós, Paulo não está acima, a autoridade não está em Paulo. A autoridade está no Evangelho, não em Paulo. Não em Paulo. A autoridade está no Evangelho, não na pessoa de Paulo. Paulo tem autoridade porque ele prega o Evangelho. Se ele mudar a mensagem, Paulo, veja a humildade de Paulo aqui. Ele é um apóstolo, ele já tinha ido ao terceiro céu. Jesus encontrou ele no caminho da vez, ele viu o Senhor na glória. Ele entrou no terceiro céu, ouviu e viu coisas que não é lícito o ser humano falar. E ele está dizendo aqui: ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente, se eu chegar aqui com uma outra mensagem, eu sou falso mestre. Olha que coisa. Então veja, irmão, o falso mestre, geralmente ele coloca a autoridade nele mesmo, não no texto. Isso é uma característica do falso mestre. A autoridade é ele, não a Bíblia. É o que ele sentiu, é o que ele sonhou, é o que ele viu, é o que ele ouviu, é a experiência, é a palavra que ele disse, e não a Bíblia. Esse é o falso mestre. Então, queridos, a sua experiência precisa passar pela Bíblia. Se a sua experiência não passar pelas Escrituras Sagradas, você tem grande chance de errar. Grande chance de errar. Ah, eu vi um anjo, eu sonhei. Leve isso para a Bíblia. A Bíblia é a prova de fogo, se aquilo é ou não de verdade. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então nós vamos passar isso pelas Escrituras Sagradas. E veja, se ainda nós, ou mesmo um anjo, nos pregar um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja maldito ou anátema. Essa palavra anátema, ela significa alguma coisa que foi colocada para que Deus destrua. Foi entregue na mão de Deus para Deus destruir. Veja que o Evangelho é Deus que zela por ele. Nós temos que zelar pelo Evangelho. Mas é Deus que zela pelo Evangelho. É Deus, como disse Paulo, é Deus que destrói aqueles que destroem o templo de Deus, a obra de Deus. Então, quando você se coloca em oposição ao verdadeiro Evangelho, você não apenas perdeu Deus, como diz o versículo 6, mas você se colocou em oposição ao próprio Deus. Olha o perigo disso, irmãos. Eu não sei se você consegue dimensionar o perigo do que o texto está dizendo para nós. Aquele que se põe contra o verdadeiro Evangelho, aquele que mistura coisas com o Evangelho, aquele que não se detém às Escrituras Sagradas, como Paulo disse para Timóteo, fala ao que convém a sã doutrina. O que nós, pastores, devemos falar é a palavra, não estamos aqui para inventar nada. Nós não estamos aqui para pegar psicologia, ou filosofia, ou seja lá o que for. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se eu não fizer isso, eu estou em oposição ao próprio Deus. E é Deus que vai tomar essa equação na mão dele. Então veja, Paulo coloca o ponto aqui dentro desse nível de seriedade. E para você não ficar enganado, eu acho que Paulo foi rigoroso demais aqui. Para que Paulo tem que ser tão rigoroso, né? A gente está no politicamente correto, Paulo, né? Faixa zero, isso é restrito demais, Paulo. Você é muito. Você é puritano demais. Você é puritano demais, Paulo.
Isso é severo demais. Que isso? É amaldiçoar os outros assim. Como é que você faz isso? Irmão, na mesma carta, Paulo vai falar de maldição mais 2 vezes na carta aos Gálatas. Paulo termina 1 Coríntios, capítulo 16, lá no penúltimo versículo, ele vai dizer assim: que seja anátema todo aquele que não ama a Cristo Jesus, Senhor. Isso é, todo aquele que não ama o Senhor Jesus está debaixo da condenação de Deus. Todo aquele que prega o outro evangelho está sob a condenação de Deus. Irmãos, está sob o juízo de Deus todo aquele que prega outro evangelho. Meus irmãos, isso é sério demais. Como o Tiago disse, não queiram muitos de vós serem mestres, porque nós vamos receber maior rigor. Deus trará maior rigor para mim do que para você. Então, ensinar a palavra de Deus é um privilégio, mas é algo sério. As pessoas não podem brincar com o texto bíblico. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho é o sangue de Jesus. O Evangelho é a vida de Jesus naquela cruz. Você gostaria que alguém brincasse com o sangue do seu filho? Ou o sangue da sua mãe ou do seu pai? Essa é a seriedade que Paulo põe a coisa. Aqui está o Evangelho, o sangue de Jesus. Não podemos brincar com isso. Não dá para negociar isso. As pessoas estão levando a coisa na frouxidão, achando que, não, olha, tudo bem, Deus aceita. Você está sendo sincero? Você está sendo sincero? Então está tudo bem. Não funciona assim, irmãos. Usar foi sinceramente segurar a arca da aliança. Mas Deus o fez. Ele era sincero. Eu não estou dizendo para você que usar foi para o inferno, não. Mas ele não podia fazer aquilo. Provavelmente nós vamos encontrar um usar na glória, zeloso de Deus. Mas ele fez a coisa errada. Meus irmãos, Paulo vai dizer aqui nesse livro: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ninguém vai brincar com o Evangelho. O Evangelho é sério. Nada é mais sério no mundo. Leve a Bíblia a sério. É a palavra de Deus, é o nosso amor, é a nossa vida, é a nossa paixão, é a nossa alegria, é o nosso conforto, é o nosso consolo, é o nosso rochedo, é o nosso abrigo, o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Não brinque com a Bíblia, não brinque com o Evangelho. Não dá para negociar o Evangelho, não dá para chamar todo mundo de irmão, não dá para ser politicamente correto. Nós vivemos uma cultura assim. Nós não temos que sair abrindo a terceira guerra mundial contra ninguém, mas nós temos que agarrar o Evangelho. Nós temos que agarrar o Evangelho e dizer: aqui está a palavra de Deus, e entender a seriedade. Paulo repete o texto sagrado, olha o versículo 9: como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um Evangelho diferente daquele que já recebeste, que este seja anátema, o maldito de Deus. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Paulo vai dizer isso nesse texto, citando Deuteronômio capítulo 21. Cristo se fez maldito, porque maldito de Deus é todo aquele que é pregado no madeiro, todo aquele que é crucificado. É maldito de Deus. Cristo se fez maldição em nosso lugar. A seriedade do Evangelho, irmãos, é a eternidade das pessoas. Se você mudar essa palavra, se você pregar outro Evangelho, se você olhar para as pessoas e dizer: está tudo bem com você. Não, Deus aceita a sua sinceridade, está tudo bem com você. Você não precisa se arrepender, você não precisa mudar de vida, está tudo bem com você. Aonde você está jogando essa pessoa? Contra quem você está indo? Acima de tudo, contra o próprio Deus, que deu o seu único filho naquela cruz, dizendo para todos nós que está tudo mal, que está tudo ruim, e se Ele não entregar seu filho, todos nós pereceremos. E como é que você está aliviando a mensagem, ou mudando a mensagem? Você não pode fazer isso. Meus irmãos, o tempo que nós vivemos é difícil. É um tempo difícil. Eu quero dizer para você que quem mais peca nisso somos nós, pastores. Pastores que querem ser como algodão doce. Eles querem agradar todo mundo, eles
Eles querem satisfazer, bajular as pessoas. Mas eu quero terminar com esse texto do versículo 10. Olha o que o texto diz. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Aqui está um falso mestre. Um falso mestre, ele sempre está procurando bajular as pessoas, agradar, porque ele está atrás do dinheiro das pessoas. Ele quer o dinheiro das pessoas. Por isso que eles bajulam as pessoas. Eles simplesmente querem a glória para eles mesmos, então eles bajulam as pessoas. Eles fecham os olhos para a imoralidade, eles fecham os olhos para o adultério, eles fecham os olhos para a mentira, eles fecham os olhos para uma vida errada. Mas Paulo não, Paulo está dizendo, como o texto diz, versículo 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou eu procuro agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 5. Quem disse isso foi Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque você vai agradar um e desagradar outro, amar um e desonrar o outro. Você não pode servir a Deus e as empresas. Não tem jeito, irmão. Ou você serve a Deus e agrada a Deus, ou você serve as pessoas e agrada as pessoas. Porque se você for tentar agradar as pessoas, você nunca vai servir a Deus na sua vida. Nunca vai servir a Deus na sua vida. E como eu disse, ninguém tem que abrir a Terceira Guerra Mundial para isso. Mas você tem que dizer para a sua família, olha, eu sirvo a Deus. E a palavra de Deus está acima de tudo para mim. Nós precisamos deixar isso muito claro para todas as pessoas. Do trabalho, da escola, da família. Nós servimos ao Senhor. Nós amamos ao Senhor. Mais importa agradar a Deus do que aos homens, diz o apóstolo Pedro. Sendo ameaçado pelos religiosos em Jerusalém. Importa agradar a Deus, não aos homens. Meus irmãos, que você e eu tenhamos essa firmeza. Eu não sei quão firme você está na palavra de Deus. Eu não sei quão firme você está no Evangelho. Eu não sei se você toma o Evangelho nesse ponto aqui. Mas esse é o ponto de Deus. Esse foi o ponto de Jesus. Esse foi o ponto de Pedro. Esse foi o ponto de Paulo. Esse foi o ponto de Isaías. Esse foi o ponto de Jeremias. É o ponto de dizer, eu estou sólido nessa palavra. Eu estou firme nessa palavra. Eu não me movo, nem para a direita, nem para a esquerda. E tudo que vier a mim, eu vou passar por essa palavra. Ela guia a minha vida, ela me orienta, ela é meu alimento, meu pão. Ela é inegociável. Ela é tudo em tudo para mim. É o maior bem que eu tenho na minha vida. É a palavra de Deus. E eu não me movo dela nem por 1 milímetro, nem por ninguém. Eu tenho gente da minha família que está atravessada comigo até hoje, porque eu não fiz um casamento que queria que eu fizesse lá na imoralidade. Isso eu não faço. Eu não faço. Eu já te avisei 3 vezes. Eu te avisei. Traz o documento do casamento, porque eu não faço união estável. Chegou no dia do casamento, semanas antes do casamento, faz o casamento. Eu disse para você que eu não faço. Eu não faço. Engasgado, não. Mas eu não faço. Porque ou eu agrado a Deus, ou eu agrado os homens. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo os homens. Eu não posso servir a você. Que você, meu irmão, e eu possamos tomar a Bíblia assim. É um desafio para mim e para você. Vai contra tudo que a cultura está dizendo. E parece muito radical, mas é o ponto de Deus. E eu quero dizer para você que se você não tomar a Bíblia assim, você rapidamente, facilmente, vai dobrar a esquina para outro evangelho. E quando você fizer isso, você vai perder Deus. Você vai perder Deus. Porque você não pode ter Deus e um falso evangelho ao mesmo tempo. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor.